Uma das coisas mais básicas para você regular, para você configurar na sua câmera, você entrando no menu da câmera, como configurar a questão de frame rate. A gente sabe que as câmeras fotográficas, as câmeras filmadoras, é como antigamente no cinema era em torno de, ainda é, de 24 fotos para você ter 1 segundo de vídeo. E hoje o frame rate mais usado é 30, um dos mais usados é 30. Então você tem 30 fotos, vamos dizer assim, você tem 1 segundo de vídeo. Muitas vezes a gente usa, né, a gente pode ver aqui nesse slide, 60p. Então, olha só, você vai ter o dobro de fotos, vamos dizer assim, para você ter 1 segundo de vídeo. O que isso muda na prática? Muda que você consegue ter uma câmera lenta muito mais bem elaborada, com muito mais detalhe, muito mais fluida. Então, se eu vou fazer um projeto que eu quero meio que um look de cinema, aquele rastrinho leve, parecido com o cinema, você pode usar 24p. A maior parte das câmeras tem essa configuração. Se você quer o padrão, vamos dizer assim, hoje o padrão seria 30p e agora as câmeras estão filmando, muitas câmeras filmam com 60p. Quando que eu vou usar o 60p? Eu acho que você deve usar o 60p quando você tem uma situação de velocidades mais rápidas no assunto que você está filmando e você quer se utilizar de câmeras lentas nesse assunto. Sei lá, uma apresentação de dança ou alguma coisa de esporte que você quer dar alguma câmera lenta, então esportes que tem uma certa velocidade na execução dele, então você pode usar 60p que você vai ter uma imagem, quando você usar a câmera lenta você vai ter uma imagem mais fluida e mesmo quando, não é que você vai ter mais definição, mas você vai ter mais quadros, tem mais referência para você fazer em 60p. Então, o problema é que muitas vezes as câmeras elas filmam em 60p, mas nem sempre tem a resolução de Full HD. Então essa é a questão de quantos quadros eu tenho por segundo. Então o regulho não é o maior, é o melhor necessariamente, porque se você fizer em 60p você tem mais material, vai ter mais, vai ocupar mais espaço, o fluxo, um dos últimos assuntos que a gente vai abordar aqui no nosso curso é fluxo. O seu fluxo começa a ficar mais pesado também, então até que ponto isso é vantagem, ok? Bom, mas aí eu tenho resolução da imagem. Então, assim, eu vou gravar no processo Full HD. Vamos lá, tem um slide aqui mais interessante, que é esse aqui, ó, que fala quais são as resoluções que existem no mercado aí. Então, como é que é esse negócio de resolução? Se eu pegar o sensor fotográfico, eu tenho lá os pixels, né? Então lá, 1 pixel aqui, ó, 2, 3, 4, 5, vou ter 1920 por 1080. Se eu multiplicar um pelo outro, eu vou ter aproximadamente 2 milhões de pixels aí. Então esse quadro de 1080 por 1920 é o que é clássico hoje em dia, já é um padrão na indústria audiovisual, que é o famoso formato Full HD, né? E hoje muita gente se discute também num formato relativamente novo, aí não tem tanto tempo assim ainda. Aliás, ele não emplacou ainda, que é o formato 4K, porque ele é mais pesado, o fluxo fica muito mais pesado na minha edição e ele não tem ainda, a gente não tem, não adianta nada fazer um produto em Full HD e aí você vai assistir no smartphone, por exemplo, ou numa televisão convencional. Para vocês terem uma ideia, a transmissão de televisão no Brasil é HD, né? Na verdade é HDV, né? 1440 por 1080, se eu não estou enganado, então não é nem Full. Então o formato 4K é um formato ainda que tem ainda um espaço para se consolidar, porque a gente precisa ter as telas voltadas para isso, né? Isso a indústria com o tempo vai dizer se é realmente isso ou não. Eu diria que hoje o formato mais coringa que existe é o formato HD. Como vocês estão vendo no slide aí, o formato HD, ele é aqui, ó. Então ele tem aproximadamente aqui, aproximadamente não, exatamente o formato HD, 1280 por 720 pixels, ok? É um formato coringa, ele é superior ao antigo formato que a gente chama de Standard Definition, ou SD, ou o formato do DVD, o famoso DVD que marcou a década de 90, dos anos 2000 aí, até hoje ainda a gente se confunde, o padrão de DVD, né? A mídia se confunde com o formato, né? De tão forte que foi a mídia DVD aí que sucedeu o formato VHS para os home video, né? Então o formato SD é 720 por 480, então o formato Standard. Aí depois a gente tem o formato HD, né?
que é um formato que eu considero coringa, que ele é leve, prático, vai resolver super bem nas telas como celulares, com uma resposta muito boa. E o formato Full HD, que é o formato para você assistir uma tela já maior, que responde melhor ainda, porque tem mais informação, né? Ele tem 1920 por 1080 pixels. E o formato 4K, que tem 3840 por 2160 pixels. Então, um formato 4K, a gente até brinca, né? Se você pegar um vídeo, dar um pause ali no vídeo e isolar esse frame, você vai ter uma foto de aproximadamente 8 megapixels. Então, é uma foto com qualidade boa para você imprimir, né? Num formato, sei lá, A4, por exemplo. Então, olha que ponto que a tecnologia está chegando. Então, assim, eu diria que as grandes produções hoje, a maior parte das produções de conteúdo para a internet, ela estaria entre HD e Full HD. O 4K, quando que eu vou usar o 4K? Então, vamos falando um pouquinho de resolução aí, porque muitos celulares hoje filmam em 4K, não é verdade? Eu vou usar 4K em situações assim, muita gente tem usado, usando 4K, não sei dizer se é a maioria ou não, mas quando a gente opta por usar 4K é porque pensa em cropar ele na edição. Então, por exemplo, eu vou fazer um vídeo, de repente eu vou fazer um take em 4K, porque na edição eu quero dar um zoom na imagem, vamos dizer assim, sem perder qualidade. Porque é isso que você consegue fazer, né? Se você ver aí, ó, olha o tamanho do arquivo, aí, o tamanho da imagem, eu consigo aproximar ela um quarto da tela que é possível ali e sem perder qualidade, né? Bom, eu selecionei esse projeto para vocês darem uma olhada, um projeto que a gente produziu aqui na Ateliê já tem um certo tempo, que é em parceria com a Escola British Academy, né? E olha que interessante, esse projeto foi gravado com uma câmera só, no formato HD, porém depois a gente editou ele em SD. Então você tem crops na imagem, com uma qualidade bastante aceitável. Esse é o plano aberto, né? Olha lá. E aí quando você, isso daí é feito na edição, esse corte, né? Olha lá, outro corte. Então com uma câmera eu consegui dar a cara de 2, 3 câmeras. Acho que essa é uma situação que você pode gravar em 4K e editar em HD ou Full HD, né? A gente já teve aqui no Ateliê de Imagens, né? Que é a minha produtora. Eu e o Kildão, que está aqui gravando com a gente, já fizemos várias experiências assim, no sentido de filmar 4K e editar em Full HD, ou filmar 4K e editar em HD, não Full. Então, essa é uma situação bem interessante, ó, que você tem aqui uma gravação em um formato e uma edição num formato menor, ok? É uma brincadeira muito interessante. Ainda mais hoje que boa parte do conteúdo que é consumido na internet ele é consumido numa tela de smartphone, né? Então você consegue fazer isso super bem. É bem interessante você fazer essa brincadeira aí de formatos. Acho que é aí que o 4K ele é interessante. Então, ou você filmar em 4K porque você está pensando lá adiante no futuro, você tem um acervo já em 4K. Então, alguns projetos eu filmo em 4K porque eu acho que lá na frente a gente vai ver a diferença disso, porque a gente vai ter um projeto filmado em 4K, com uma qualidade superior, né? Então hoje não faz grande diferença, mas daqui a, sei lá, 10, 20, 30 anos, isso vai ser, você já filmou bem antes disso. Então, assim, pensando em termos de história, de conteúdo para você guardar enquanto acervo, eu acho que vale a pena também. Então, sei lá, você tem um drone, vai fazer um voo na cidade, mas você vai estar fazendo um projeto em HD mesmo, que é o suficiente. Filme em 4K, porque são em planos que não são tão longos e isso deixa seu banco de imagens com uma folga. Amanhã, quando todos os filmes forem em 4K, você já tem o seu acervo 4K. Só que lembra que vai ocupar mais espaço, consome mais memória, aí você que vai julgar o que é importante, o que é necessário aí. Bom, então essa é a resolução, então quando você vai presetar esse som básico na câmera, né? Então a gente vai escolher frame rate, que a gente viu, 24, 30, 60, eu diria que uma aposta conservadora é 30, você já quer dar um look de cinema, você pode fazer 24, eu prefiro fazer de repente 30 e converter, é possível, né? Soltar ele em 24. E se a sua câmera faz 60p, você pode filmar em 60p, 60 quadros, e aí você soltar depois em 30 mesmo, em 60 mesmo. É interessante. E quando a sua câmera é uma opção que muitas câmeras hoje ainda, muitas câmeras fazem 60p, porém não em Full HD, em HD.
Aí é uma decisão que você vai ter que tomar. Eu diria que se você vai ter muitos planos com câmera lenta, aí você pode optar por um formato HD, porém 60. Se não, vai no 30 e vai no 30 mesmo, em full, que tá beleza. No fundo, não é isso que vai dizer se um trabalho é bom ou não, são detalhes ali que somam, mas o mais importante é ter um bom conteúdo, uma boa história, né? Bem filmado, com um bom áudio. Eu diria que esse item não é um dos mais importantes. Ele soma como todos os itens, mas não é o mais importante. Legal, bacana, deu para entender um pouquinho de resolução, como é que a gente melhora a nossa captação, pensando no frame rate, pensando na questão da resolução, se é Full HD, HD ou 4K. Então é um pouquinho disso que a gente viu nessa aula, né? Então é isso que a gente viu aqui, de como é que a gente faz esses ajustes básicos.